Paz do Senhor, boa noite, meus amigos. Aqui quem está falando é o professor Sid Clay, tá? Iremos comentar sobre as 20 profecias finais, parte 1. Eu dividi em 20 partes, tá? Para a gente abranger de forma bem nítida, bem fácil, quais são as 20 profecias que faltam se cumprir para a volta de Jesus, tá? Eu sou bacharel em teologia e mestre em escatologia, tá? Meu nome é Sid Clay Lacerda Monteiro, com mais um vídeo aqui para vocês. O que é profecia? Profecia, minha gente, é uma revelação. Hoje chamamos de iluminação, tá? A revelação, ela traz algo oculto, escondido. A iluminação não, ela traz algo mostrado, revelado, dada pelo Pai, ou pelo Filho, ou pelo Espírito Santo, ou os três juntos, né? Que a Trindade é uma só, e que pode ser apresentada de três formas básicas. Primeiro, a profecia ela pode se remeter ao passado, cumpriu-se, ou seja, não se cumpre mais, tá? Só foi para aquela época, não é para a época de agora, ou da época futura. Época presente, está começando a se cumprir, está se cumprindo, ou está terminando de se cumprir, tá? Tem esse detalhe nas profecias da nossa época presente, tá? Ou ela começou, ou ela está se cumprindo, ou ela está terminando de se cumprir, tá? É muito bom a gente ver isso nas coisas que estão acontecendo no mundo, tá? No futuro, o futuro fala, ainda vai começar a se cumprir, tá? São profecias que ainda não tem nem sequer sinal de que vão se cumprir. E são elas que nós iremos tratar aqui, tá? O que eu quero mostrar com este trabalho? Há profecias cumpridas, tá? Que não se cumprem mais, tá? O exemplo dela é a divisão do reino de Israel. Se cumpriu uma vez, não se cumpre mais. Está se cumprindo agora é a reintegração da nação de Israel, sendo povoada de novo pelo povo de Deus, o povo israelita. Há profecias se cumprindo ainda, tá? Não quer dizer que terminaram ou que ainda vão começar, mas que estão em andamento. E há 20 profecias em relação à igreja e ao mundo em que vivemos, que ainda vão se cumprir, que são as últimas, tá? Eu coloquei em destaque aqui, foi a Bíblia possui 31.173 versículos. Essa é a versão Almeida Revista e Corrigida, onde 8.352, mais de um quarto da Bíblia, fazem referência às profecias. E existem na Bíblia 1.817 profecias, incluindo as profecias referentes ao Apocalipse, tá? Vamos lá, falar da primeira profecia, a Igreja Gloriosa, para apresentá-la a si mesmo, Igreja Gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Tá lá no livro de Éfeso, capítulo 5, versículo 27, palavras do apóstolo Paulo. Minha gente, quem mais fala a respeito da segunda vinda de Jesus é Paulo, tá? Ele escreveu suas cartas, tá? Éfeso foi uma carta de prisão. Ele escreveu mais sobre profecias da vinda de Jesus do que qualquer outro livro que tenha no Antigo ou no Novo Testamento. Ele foi o que mais fomentou isso na igreja primitiva. Foi ele que mais buscou fazer com que a igreja esperasse com afinco a volta de Jesus, tá? Mas essa igreja, ela não pode ser apresentada ao Cordeiro quando ele vier de qualquer maneira, não. Ele diz aqui, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula,
nem ruga, nem coisa semelhante, porém santo e sem defeito. É como se fosse a apresentação de um sacrifício. E Jesus é o nosso sacerdote real, tá? O cordeiro, quando era separado para fazer o sacrifício, ele tinha que ser sem ruga, sem mácula, sem mancha, sem defeito. Tinha que ser perfeito, macho de 1 ano para ser sacrificado ao Senhor. Tá? E da mesma forma a igreja, para ser apresentada a Deus, ela não pode ser apresentada de qualquer maneira. O Espírito Santo vai fazer alguma coisa em relação a isso que estamos vendo nos dias atuais. Tá? Alguns comentários. Nesta passagem, Paulo dá ênfase à apresentação da noiva diante do cordeiro, o noivo. Porque a noiva não estará de todo jeito quando o noivo vier buscá-la. O Espírito Santo com certeza vai fazer uma grande renovação mundial para que a noiva chegue onde o noivo, ou seja, o cordeiro, quer. Tá? Não se preocupe não. Quem está pecando, quem está roubando, quem está matando, não se preocupe com isso não. Porque as palavras de Jesus vão se cumprir. Ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou vos preparar lugar. Então, meus irmãos, mantenha calma, mantenha tranquilidade. Não ligue para o que está acontecendo à sua volta. O nosso alvo é o céu, é olhar para cima, tá? Para assim conseguirmos chegar aonde Deus quer. Agora, eu gostaria de voltar ao versículo de Paulo, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Tá? Isso é uma coisa séria. Tá? Santa e sem defeito. Quantos de nós têm defeitos? Muitos de nós têm defeito. Eu tenho os meus, você tem os seus. E o Espírito Santo vai fazer com que isso saia de nós, tudo que não presta, para nos apresentar a Deus, a Jesus no caso, de maneira simples, linda e perfeita como uma pomba. Tá? Vamos continuar. Esta é uma profecia a se cumprir. E tudo que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo querem, em conjunto acontecerá. Pode vir o que vier, tá? Não se preocupe com o que há de vir. Em Hebreus 10 e 23, com o escritor anônimo, nós temos: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Se ele prometeu, meu irmão, se arrebenta tudo, se muda tudo, morre gente, nasce gente, mas ele vai cumprir cabalmente tudo aquilo que ele prometeu. Ele não é mentiroso, feito homem, ele não é esperançoso naquilo que você tem, porque o que a gente tem não nos pertence, pertence a ele, mas ele espera de nós que nós não, pelo menos nos esforcemos, tá? E por aqui eu termino essa primeira parte da primeira profecia, tá? Eu espero ter sido claro, os slides estão aí para vocês e que Deus vos abençoe. Johnny? Acabei. Paz do Senhor, boa noite, meus amigos. Aqui quem está falando é o professor Sid Clay, tá? Iremos comentar
sobre as 20 profecias finais, parte 1. Eu dividi em 20 partes, tá? Para a gente abranger de forma bem nítida, bem fácil, quais são as 20 profecias que faltam se cumprir para a volta de Jesus, tá? Eu sou bacharel em teologia e mestre em escatologia, tá? Meu nome é Cid Clay Lacerda Monteiro, com mais um vídeo aqui para vocês. O que é profecia? Profecia, minha gente, é uma revelação. Hoje chamamos de iluminação, tá? A revelação, ela traz algo oculto, escondido. A iluminação não, ela traz algo mostrado, revelado, dada pelo Pai, ou pelo Filho, ou pelo Espírito Santo, ou os três juntos, né? Que a Trindade é uma só. E que pode ser apresentada de três formas básicas. Primeiro, a profecia ela pode se remeter ao passado, cumpriu-se, ou seja, não se cumpre mais, tá? Só foi para aquela época, não é para a época de agora ou da época futura. Época presente, está começando a se cumprir, está se cumprindo ou está terminando de se cumprir, tá? Tem esse detalhe nas profecias da nossa época presente, tá? Ou ela começou, ou ela está se cumprindo, ou ela está terminando de se cumprir, tá? É muito bom a gente ver isso nas coisas que estão acontecendo no mundo, tá? No futuro. O futuro fala, ainda vai começar a se cumprir, tá? São profecias que ainda não tem nem sequer sinal de que vão se cumprir. E são elas que nós iremos tratar aqui, tá? O que eu quero mostrar com este trabalho? Há profecias cumpridas, tá? Que não se cumprem mais, tá? O exemplo dela é a divisão do reino de Israel. Se cumpriu uma vez, não se cumpre mais. Está se cumprindo agora é a reintegração da nação de Israel, sendo povoada de novo pelo povo de Deus, o povo israelita. Há profecias se cumprindo ainda, tá? Não quer dizer que terminaram ou que ainda vão começar, mas que estão em andamento. E há 20 profecias em relação à igreja e ao mundo em que vivemos, que ainda vão se cumprir, que são as últimas, tá? Eu coloquei em destaque aqui, foi a Bíblia possui 31.173 versículos. Essa é a versão Almeida Revista e Corrigida, onde 8.352, mais de um quarto da Bíblia, fazem referência às profecias. E existem na Bíblia 1.817 profecias, incluindo as profecias referentes ao Apocalipse, tá? Vamos lá, falar da primeira profecia, a Igreja Gloriosa, para apresentá-la a si mesma, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Tá lá no livro de Éfeso, capítulo 5, versículo 27, palavras do apóstolo Paulo. Minha gente, quem mais fala a respeito da segunda vinda de Jesus é Paulo, tá? Ele escreveu suas cartas, tá? Éfeso foi uma carta de prisão. Ele escreveu mais sobre profecias da vinda de Jesus do que qualquer outro livro que tenha no Antigo ou no Novo Testamento. Ele foi o que mais fomentou isso na igreja primitiva. Foi ele que mais buscou fazer com que a igreja esperasse com afinco a volta de Jesus, tá? Mas essa igreja, ela não pode ser apresentada ao Cordeiro quando ele vier de qualquer maneira, não. Ele diz aqui, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É como se fosse a apresentação de um sacrifício,
E Jesus é o nosso sacerdote real, tá? O cordeiro, quando era separado para fazer o sacrifício, ele tinha que ser sem ruga, sem mácula, sem mancha, sem defeito. Tinha que ser perfeito, macho de 1 ano para ser sacrificado ao Senhor, tá? E da mesma forma a igreja, para ser apresentada a Deus, ela não pode ser apresentada de qualquer maneira. O Espírito Santo vai fazer alguma coisa em relação a isso que estamos vendo nos dias atuais, tá? Alguns comentários. Nesta passagem, Paulo dá ênfase à apresentação da noiva diante do cordeiro, o noivo, porque a noiva não estará de todo jeito quando o noivo vier buscá-la. O Espírito Santo com certeza vai fazer uma grande renovação mundial para que a noiva chegue onde o noivo, ou seja, o cordeiro, quer, tá? Não se preocupe não. Quem está pecando, quem está roubando, quem está matando, não se preocupe com isso não, porque as palavras de Jesus vão se cumprir. Ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse eu vou-lo teria dito, vou vos preparar lugar. Então, meus irmãos, mantenha calma, mantenha tranquilidade. Não ligue para o que está acontecendo à sua volta. O nosso alvo é o céu. É olhar para cima, tá? Para assim conseguirmos chegar aonde Deus quer. Agora, eu gostaria de voltar ao versículo de Paulo para apresentar a si mesmo. Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, tá? Isso é uma coisa séria, tá? Santa e sem defeito. Quantos de nós tem defeitos? Muitos de nós têm defeito. Eu tenho os meus, você tem os seus. E o Espírito Santo vai fazer com que isso saia de nós, tudo que não presta, para nos apresentar a Deus, a Jesus no caso, de maneira simples, linda e perfeita como uma pomba, tá? Vamos continuar. Esta é uma profecia a se cumprir, e tudo que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo querem, em conjunto acontecerá. Pode vir o que vier, tá? Não se preocupe com o que há de vir. Em Hebreus 10 e 23, com o escritor anônimo, nós temos: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Se ele prometeu, meu irmão, se arrebenta tudo, se muda tudo, morre gente, nasce gente, mas ele vai cumprir cabalmente tudo aquilo que ele prometeu. Ele não é mentiroso, feito homem, ele não é esperançoso naquilo que você tem, porque o que a gente tem não nos pertence, pertence a ele, mas ele espera de nós que nós não, pelo menos nos esforcemos, tá? E por aqui eu termino essa primeira parte da primeira profecia, tá? Eu espero ter sido claro, os slides estão aí para vocês e que Deus vos abençoe.